Olá, meu nome é Magno Rodrigues e hoje, mês de outubro de 2025, eu estou aqui na capela com o meu amigo Caxias. Eu só conheci ser um pouco Caxias, não tô nem lembrado qual é o teu primeiro nome. Meu primeiro nome é Lucas, mas como a galera do IF começou a me chamar de Caxias, eu não gosto muito do nome Lucas. Aí ficou Caxias e diante. Se acostumou com Caxias e passou até a não gostar de Lucas, foi? Foi. Pronto, estou aqui com o meu amigo Caxias. Eu já conheci ele talvez há uns 4 ou 5 anos. Você sabia que eu estava no dia do seu batismo? Sabia, tem as fotos com Miranda, com o irmão Ivan, a galerinha, vai fazer 4 anos o meu batismo, então é pra essa base aí, né? Muito bom. Então, nesse momento, nós vamos conversar um pouco com ele para aprender com ele, conhecer um pouco da história dele, nessa jornada de conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. E para iniciar, eu gostaria de fazer aquela pergunta: como que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo? Cara, é uma história engraçada. Acho que eu já comentei isso com os homens da igreja uma vez na atividade, mas eu não vou citar o nome da pessoa para não expor até a pessoa, porque ela hoje não está muito ativa na igreja. Mas na época eu tinha mudado há pouco tempo para Natal e um amigo meu, ele falou, a gente treinava boxe junto, aí ficava aquilo, ó, a gente vai pra festa, a gente vai pra rolê e tal, e um dia a gente foi treinar junto. Esse dia a gente treinou e a gente saiu para mais uma dessas festas, rotineiras, bebidas e tal, e acho que como ele estava um pouco bêbado, ele tomou alguma coragem ali naquele momento, algum sentimento de mudança na vida dele, e ele falou para mim, vamos amanhã para a igreja? E eu sou uma pessoa que vai dizer, depende, que horas? Perguntei para ele, ele disse, tá horas, vamos. E meio que no outro dia eu acordei cedo, liguei, olha, que horas é a igreja? Que eu esqueci que hora é. Isso cedo mesmo. Ele falou, 10 horas, pode descansar aí. Eu, ok. Aí chamou, eu vim pra igreja no dia, eu não lembro exatamente quem foi que passou, mas sempre na Kombi do Bispo João, de Planalto, e basicamente a gente entrou na Kombi e foi a primeira vez que eu vim na igreja. Essa tua história realmente é sensacional e é, diferenciada mesmo. Imagina um membro da igreja em uma festa, bêbado, convida uma pessoa que não é da igreja para ir para a igreja. Diferenciado. Então, é uma lição, acho que até para os missionários, né? Não subestime os membros da igreja que não estão tão ativos, Elders. Convida eles a dar referência. Muito interessante mesmo. E aí, qual foi a tua impressão sobre a igreja naquela primeira vez que tu veio à igreja? O sentimento acho que é bem nítido. Como eu já tinha crescido em outras igrejas e tal, na Assembleia principalmente, foi que eu passei mais tempo e depois de um tempo eu me afastei. Eu basicamente meio que não estava muito acreditando que ali era, olha, que tem Deus nesse momento. Quando eu cheguei aqui, basicamente eu já estava há muito tempo fora de visitar qualquer igreja e tal, e o sentimento foi paz naquele momento. O sentimento de, olha, aqui é um bom lugar. E eu sempre compartilho isso, que realmente na primeira experiência foi uma experiência de paz, algo que eu não sabia o que estava procurando, mas foi algo que eu realmente senti naquele momento. Então, naquele dia, eu conheci os Elders, Elder Bacelar e Elder Rocha, e a gente não chegou a conversar muito sobre a doutrina da igreja e tal, eles só me entregaram o livro de Mórmon, e eu fui para casa, e quando cheguei em casa, eu fiquei animado com o livro de Mórmon, mas ainda não tinha lido. Compartilhei um pouco com meu pai sobre o que eu tinha aprendido e só, naquele dia foi isso. No caso, tu compartilhou sobre o que tu tinha, teus sentimentos sobre a igreja, sobre o que tu tinha vivido na igreja, não sobre o livro de Mórmon, né? Sim, não, eu compartilhei também sobre o livro de Mórmon, mas não que eu sabia exatamente o que era, mas que eu tinha recebido dos missionários. E meu pai, ele sempre foi muito religioso e acabou dizendo, legal, muito bom. Apesar que mais pra frente ainda teve algumas adversidades com ele, mas mais pra frente, né? Então, por aquele momento foi essa coisa. Legal, muito bom. E o cara naquele dia que tu convidou, foi com tu pra igreja? Sim, ele foi comigo. Foi engraçado, ele foi comigo e a gente até tem uma foto junto. Basicamente no dia a gente tirou, então a gente tirou ali na frente. E essa foto muito especial, apesar de hoje ele não está tão ativo realmente na igreja, mas eu sempre falo com ele, continuo falando com ele, e ele é um irmão assim para mim, de verdade. Muito bom. Sentimento bom você ter de uma pessoa que você ajudou a
se batizar na igreja, né? Conhecer o reino de Deus aqui na Terra. E como foi o processo para você dos ensinamentos dos missionários? Pronto. Aí entra aquela parte das adversidades. Para mim, eu sempre acreditei que não tem como todas as igrejas serem verdadeiras. Isso era um fato para mim. Que assim, eu sempre criei nisso. E basicamente, com os ensinamentos dos missionários, eu aprendi, tipo, olha, tem a restauração da igreja, tem isso, a igreja de Cristo, ela segue princípios fundamentados, como apóstolos, profetas, e também o poder de Deus, porque qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode abrir uma igreja. Então, ao aprender disso, tipo, com o decorrer foi tudo muito tranquilo, realmente, para mim foi muito tranquilo. Tive as adversidades, por exemplo, às vezes eu tinha que ficar lá de fora, de casa, para poder aprender sobre a igreja com os missionários, porque meu pai, no começo, quando eu cheguei da igreja, ele aceitou muito bem, mas ele, justamente é aquilo, ele aceitou muito bem, mas aí as pessoas começaram a encher a cabeça dele, e um certo irmão de outra denominação, ele chegava e falava, isso, tem isso ou isso da igreja que é errado, eu não concordo. E, tipo, basicamente o irmão nunca tinha vindo na igreja, então ele não tinha, ele afirmava, mas não tinha esse conhecimento. Então, foi um processo, para mim foi fácil de receber a mensagem de Jesus Cristo, mas foi difícil o processo, porque adversidades. Teve a oposição do teu pai, né? Talvez a pessoa mais especial para você, né? Sim, com certeza. E assim, eu gosto de chamar ele de pai, mas ele realmente não é meu pai de sangue. Ele é o homem que me criou junto com minha mãe. E até mesmo quando eles se separaram, eu passei morando um tempo com ele depois. Então, foi muito, muito disso. Aqui um pouco de mágoa e tal. E essa divisão, né, que eu gostaria. Mas ainda assim, eu segui aprendendo e vivi o evangelho até o momento do meu batismo. Você lembra dos sentimentos que você teve enquanto você aprendia aquelas verdades pelos missionários? O que você pensou, o que você sentiu, suas reações quando estava sendo ensinado? Cara, eu acho que assim, a que mais me marcou, que eu tenho certeza, foi a do dízimo. E porque eu tive muitas dificuldades e quando eu resolvia com o dízimo, meio que eu sentia diferença com os ensinamentos deles e também sobre a palavra de sabedoria. Cara, é realmente muito diferente, porque como eu disse, eu estava nas festas, então assim, acabava bebendo e tal, e realmente, eu acho que quando eles me ensinaram aquilo, sobre tratar meu corpo melhor, sobre ser um templo, né, para limpeza mais espiritual e também física, eu acho que eu comecei a me sentir melhor, de energia, tanto de alegria para poder fazer as coisas. E que eu pensava que não, olha, a alegria só funciona para jovem com isso aqui. E não era bem assim. Legal. E eu fiquei curioso, em dúvida, sem entender muito, qual era a tua dificuldade em relação ao dízimo? Não era dificuldade, é porque antes daqui da igreja, eu nunca tinha pagado dízimo. Então, eu não sabia como era, mas tinha uma base teológica boa para entender um pouco. Porque, na verdade, na época da Assembleia, por exemplo, eu só jogava a ofertinha ali dentro, da bolsinha que passava, e não tinha oportunidade de fazer essa doação dos 10%. Então, não falando do dízimo em si, naquele momento do ensinamento, mas com o que eles me ensinaram, muitas vezes, acabou trazendo milagres para mim. Eu acho que isso. Muito bom. E quando você soube sobre José Smith, quando foi ensinado aquela mensagem da restauração que chama, né? Sim. Qual foi o sentimento que você teve? Eu acho que, assim, o primeiro sentimento foi lembrar das minhas experiências. Olha, se você sentiu isso de primeira ao ir na igreja, sem ninguém te falar, e quando essa mensagem tocou você, olha, realmente é verdadeiro, você realmente foi muito rápido, assim, de entender. Na hora da lição eu já tinha aprendido, eu sabia que eu tinha sentido algo aqui, que era diferente das outras, então para mim meio que isso já era uma confirmação. E aquilo do orar, eu orei e recebi uma mensagem do Senhor, né, dizendo, olha, você está numa situação difícil, você sempre pediu ajuda e não tinha me procurado ativamente. Então aí está a oportunidade, você surgiu na sua vida e você não deve perder essa oportunidade. Meio que foi esse o sentimento. Tu teve esse pensamento assim, foi? Sim, meio esse pensamento de, olha,
você tem que mudar de vida. Sua situação não é fácil, então vamos mudar, vamos melhorar. Ainda tenho minhas dificuldades, eu creio, mas elas se tornam muito mais fáceis agora, justamente por eu estar mais apegado ao Senhor. Parabéns, Caxias. Muito legal, obrigado por compartilhar. Nada. E sobre o batismo, como que foi? Foi difícil para você decidir, fui ensinado sobre tudo isso, estou acreditando, sei, sinto que é verdade, e agora, vou se batizar ou não vou? Como que foi? Você tinha quantos anos quando se batizou? Eu não lembro exatamente, eu tô com 23, mas foi dia 25 de dezembro de 2021, então, aí eu acho que 23, 19. Foi, assim, um processo tranquilo. Eu acho que naquela época eu não entendia tão bem, mas eu acho que, como eu fui para missionar, acabei aprendendo muitas coisas sobre os missionários. Então, assim, eu acho que os missionários eles estavam no jejum muito forte de encontrar pessoas, e para mim foi muito tranquilo. Eles disseram, você aceita ser batizado na data de Jesus Cristo e do nascimento de Cristo, que a gente sabe que não é bem 25, mas representativamente. Então, eu disse, bora, aceito. Porque justamente uma das coisas que eu buscava em outras igrejas era essa parte do batismo, realmente entender por que o batismo. E já não concordava muito com a ideia católica, porque eu fui batizado na igreja católica quando criança, então já não concordava muito, porque a ideia de uma criança ser batizada não faz sentido para mim naquele momento, porque o Senhor já fala nas Escrituras que o reino do céu é das criancinhas, e muito também sobre a pureza das crianças. Então, não entendia, e quando eu aprendi sobre o poder da autoridade, como funciona, realmente, aquilo, eu acho que foi tranquilo para mim receber aqueles ensinamentos e querer ser batizada. Porque nas outras igrejas, por exemplo, a Assembleia, quando eu dizia que queria ser batizada, eles não diziam, você não pode ser batizado porque você já foi batizada. Então, assim, não se encaixava, sabe? Ter doutrinas diferentes para Eles igreja. Diziam assim, era Sim. tipo que você não podia ser batizado porque você já foi batizado? Sim. Não sabia não, que eles agiam assim. Pelo então, menos, tipo, você na já igreja tinha que eu passei. Tipo, para eles, o seu batismo da igreja católica já era válido, e você ia poder entrar no reino de Deus indo lá na igreja, por eles, né? Sim, basicamente isso. Só que quando você ia conversar sobre, por exemplo, doutrina católica com eles entendiam que, olha, a gente não crê nisso. Então, tipo, por que você não crê em tantas coisas da igreja católica, mas crê no batismo mas crê no batismo? Então, não fazia sentido. E como eu falei, eu participei muito tempo, né, da igreja, da Assembleia, mas eu também fui catequista. Não porque eu queria, obviamente, mas porque justamente eu estudei em escola católica. Então, eu tinha meio que essas duas coisas que pesavam em mim na época. Muito bom. Eu lembro de um detalhe, não sei se você lembra do seu batismo. Uau. Você estava de brinco. Sim, eu lembro, com certeza. Aí, algumas pessoas diziam que não tem problema, e outros diziam, não, você não vai batizar não, tem que tirar o brinco. Eu não lembro se você tirou o brinco ou se você se batizou com o brinco. Lembro desse detalhe. Na verdade, isso foi em outra ocasião, essa do brinco. Eu me batizei com brinco. A questão foi, mais à frente, os elders me deram a oportunidade de, olha, você pode batizar uma pessoa. Entendi. Aí eles disseram, não, você não pode batizar de brinco. Só que na época eu não sabia tirar o brinco. Aí meio que teve que passar pelo processo e tal, de outra pessoa fazer o batismo, que foi até o irmão Diogo, eu lembro na época que ele fez o batismo. Eu não lembro qual foi a pessoa em específico que batizou, mas eu lembro sim. Foi o batismo de Diogo? Não, Diogo... Te substituiu? Sim, porque ele já estava batizando uma pessoa, aí eu entrei para batizar outra pessoa. Só que por causa do brinco, eu acho que foi o presidente de missão que impugnou o batismo. Uhum. Então, meio que eu saí, tipo... fiquei... Como pode, então? Você ficou bravo, foi? Foi um pouco. Aí eu, como pode? Porque você... Aí... Foi uma coisa que foi... Até depois o bispo conversou comigo e tal, e eu entendi melhor, mas realmente isso foi engraçado. Eu lembrei. Aí no dia do teu batismo tu se batizou de brinco e foi tudo de boa. Sim. Foi tranquilo. Na verdade nunca falaram muito sobre... As lições missionárias nunca
reclamaram, disseram, olha, você tem que tirar brincos, ser uma nova pessoa imediatamente. Talvez porque eles entendem que o Espírito Santo vai trabalhar na pessoa, né? Sim, depois, sim. E todas essas coisas vão passando a deixar de fazer sentido, né? Vão Exato. passando a deixar de ser importante e você vai se auto-mudando, né? Eu acho muito interessante, tipo, porque tem que ter realmente essa paciência como missionário, como os membros da igreja precisam ter com as pessoas, porque realmente não é um processo que você muda da noite pro dia. Por exemplo, eu tinha brinco, eu tinha acho que uns 3 brincos só nessa orelha direita, e eu acho que usava piercing ainda quando eu comecei. Então, depois eu vim aprendendo uma doutrina que é muito importante, que eu uso até hoje para ensinar qualquer pessoa, que é Lucas 2,52. E o Senhor cresceu de graça em graça para com o Filho dos homens, tanto em estatura, tanto espiritualmente. Então, se até Jesus Cristo aos poucos teve que crescer, quem dirá eu? E isso não é uma desculpa para você se deixar ser imperfeito, mas sim que você tem que buscar a perfeição, mas ter paciência consigo mesmo, e que as pessoas também precisam entender isso para ter paciência com os outros, né? Então, naquele momento eu fiquei um pouco irritado com isso, mas depois eu entendi, olha, você precisa mudar aos poucos, muitas coisas na sua vida precisam de mudança. Por exemplo, se você viu os missionários, uma das coisas que eu vi, sentimento muito bom foi com os missionários, que eu saía muito com eles no começo. Então eu digo, olha, um dia eu quero chegar a ser um missionário. Então, por exemplo, eu tinha que aprender essa doutrina de, olha, eu preciso ir para a missão, eu preciso estar sem brinco. Na época eu também usava barba. Olha, eu preciso ir para a missão. Apesar de eu gostar de usar barba, eu preciso tirar. Então, foram coisas que eu fui mudando durante o tempo. Eu lembro até engraçado, porque uma das coisas que o presidente Costa, que o presidente da nossa estaca, conselheiro, né? Ele chegou e perguntou para mim, que eu até fiquei meio assim abismado na hora. Ele olhou para mim e perguntou, sabe qual é a diferença para você, esses 3 homens? Isso a foto do presidente Dallin H. Oaks, o presidente Nelson e o presidente Henry B. Eyring. Ele sabe qual é a diferença para esses homens, você e para esses homens? Aí eu olhei assim para ele, não, pode me contar. Ele, você está vendo eles com barba? Então, foi muito uma inspiração também de saber como tem um padrão para os profetas e eles nos passam isso, mesmo que sutilmente, querendo ou não. Uhum. Muito bom. Só esclarecendo que a igreja dos homens pode usar barba, mas é um padrão dos missionários, né? Que eles não usam barba, não usam brincos. E para os homens também não é recomendado usar brinco, né? Apenas para as mulheres um par de brinco, que as escrituras, os profetas ensinam, né? Sim, sim. Mas que bom que tu ganhou essa grande visão e essa escritura foi muito bem citada agora nessa conversa aí. Muito bom. Falamos um pouco sobre como você conheceu a igreja, como foi seu batismo, seu processo de ensino, e sobre a decisão mais à frente de servir missão. Como que foi? Você decidiu, agora eu quero ser um missionário. Como foi que surgiu isso? Por que você decidiu ser um missionário da Igreja de Jesus Cristo? Uma das coisas mais interessantes é que eu tive que me mudar, né? Então eu acabei indo para outra cidade aqui do estado e basicamente eu estava com minha mãe e depois mudei um pouco para outros lugares. E quando eu estava voltando para Natal, ia ficar na casa de um amigo e tal. Então eu ia voltar para a mesma ala que eu tinha sido batizado. E o bispo, que na época era o bispo João Silva, ele tinha muito essa ideia de fazer desafios, né? Para quem estava se batizando, ele tinha muito bem, eu acho que a doutrina perfeita da igreja, que é aquela da você ter um amigo, uma responsabilidade, e esqueci qual é a outra. Amigo, uma responsabilidade. Ser nutrido pela boa palavra. Ser nutrido pela boa palavra. Então, ele meio que começou a trabalhar, me chamava para trabalhar. Então, eu tinha um amigo, que era ele principalmente. Ser nutrido da boa palavra, a gente sempre estava discutindo sobre a igreja, sobre os livros que eu lia, porque eu lia muito no começo da igreja. E também ter responsabilidades. Então, ele fez o desafio para mim: olha, a gente vai ter uma conferência dia 7 de setembro, que a gente sempre tem dos homens, e vamos receber os sacerdotes de Melquisedeque. Eu falei, olha, eu tenho que me preparar, porque eu não sei muito. E ele, vamos nos preparar, então. Aí eu fui ensinado pelo filho dele, o Marcos, e nesse processo recebi. Aí meu desejo de servir missão
se aflorou mais. E eu digo, olha, bispo, eu preciso continuar trabalhando e vou enviar meu chamado. E vamos ver no que vai dar aí. E continuei trabalhando, passei por algumas dificuldades, porque eu queria muito ir para a missão, muito. E eu queria ir com um ano fechado. Eu acabei até atrasando um pouco, fui com 1 ano e 4 meses ali. E... Um ano fechado, como assim? Porque você precisava, para você receber sua investidura, você precisa ter 1 ano fechado de membro. Então, eu me batizei dia 25 de 2021, em dezembro. Então, eu precisava, dia 25 de dezembro de 2022, eu precisava começar a enviar meu chamado, né? Para já ir com 1 ano de membro, assim, perfeito, e já ter investidura. E meio que acabou tendo algumas dificuldades, tive que economizar dinheiro, trabalhar mais, e consegui enviar meu chamado. Aí enviei o chamado, bom, recebi. E agora vai para a missão. Você estava muito fixado nessa meta de 1 ano, né? Era a meta de 1 ano. Não atingisse essa meta, você ficava um pouco frustrado, né? Sim. Eu tava assim, muito animado, queria seguir a missão. E minha ideia no começo sempre foi, olha, você mudou de vida por causa do evangelho. Você tem que ir lá e fazer as pessoas mudarem de vida também com o evangelho. Então, acho que foi isso. A minha decisão sempre esteve ali. Eu só precisava realmente alguém que me apoiasse. Então, na igreja, realmente eu encontrei líderes que fizeram todo esse apoio. O presidente de destaque, às vezes eu até brincava assim, que cara, tô ficando enjoado. O presidente de destaque olhava pra mim e falava, vai pra missão com ele. Todas as vezes, era inacreditável que literalmente todas as vezes eu lembrava do meu rosto e dizia, vai pra missão com ele. Daqui a pouco, presidente, vai dar certo. Caramba, eu não imagino o presidente da missão agindo assim não. Ou da estaca, ele foi assim com tu? Foi, ele era engraçado. Muito bom. Que bom que ele foi assim, né? Sim, com certeza. Mas foi uma decisão própria, né? Sim, com certeza. Foi uma das melhores. Não foi por causa desses incentivos, não. Não. Não foi somente por causa disso, né? Quer dizer, não. Claro que sempre, isso ajuda bastante. Sempre foi uma meta minha ajudar pessoas, mas eu não sabia como. E a missão foi uma das oportunidades melhores que eu conheci. Interessante, né? Como parece que a maioria dos seres humanos tem esse desejo dentro de si, né? De ajudar as pessoas de algum jeito, quer fazer algo bonito, algo especial para o mundo, para a vida das pessoas. E a igreja, o reino de Deus na terra, proporciona essa oportunidade a todos que querem, né? Sim. De fazer a diferença na vida das pessoas, a diferença no mundo. E a gente não sabe não consegue nem medir o quão poderoso vai ser servir as pessoas e quantas pessoas vai ajudar por causa dessa decisão de ir, né? Porque talvez você batizou 10 pessoas, 20 pessoas, nós não conseguimos nem medir quantas milhares de pessoas vão vir dessas 10, 20, 30, 50 pessoas, né? Nós não conseguimos medir a grande diferença que vai fazer no mundo. Então é algo fantástico e incrível. E como foi lá no campo missionário para você? Onde você serviu? Bom, eu servi muitas missões, porque... Você serviu em muitas missões? Sim. Porque é engraçado, mais pra frente eu vou contar, mas eu vou começando do começo. Quando eu recebi meu chamado, eu fui designado para a missão Chile Santiago Oeste. Então, foi um serviço muito maravilhoso, a missão no geral assim. Então, quando eu fui para São Paulo, eu sabia que meu passaporte estava com alguns problemas. E eles disseram, olha, a gente vai colocar você para servir um pouco em Recife Sul, uma das missões que eu passei. Então... eu amei servir, tive líderes maravilhosos. Na verdade, eu tive os 2 líderes de missões assim que foram os melhores disparados para mim, porque quando eu cheguei na missão Recife Sul, tinha o presidente Crane, que era um americano, que me ensinou muita coisa, e assim, um ótimo homem, maravilhoso de verdade. E ele era uma pessoa muito especial, porque ele ensinava muito bem, e tanto ele mostrava para você, ó, eu acho que essa pergunta realmente é a que mais me marca em toda a missão, qual o propósito? Ele olhava pra gente e perguntava qual o propósito de suas ações, por exemplo. Helder, seu companheiro falou isso, qual o propósito? Me ajuda a entender. Então ele sempre realmente buscava entender qual o lado que a gente estava pensando e dar conselhos inspirados. E quando eu cheguei lá, ele já me disse, olha, eu sei que você deveria ir para outra missão, mas se possível eu quero que você fique aqui. E ele estava acabando a missão já. Então...
Eu cheguei, conheci meu companheiro, Alder Parker, um dos melhores missionários, assim, disparado, que eu conheci na missão. E minha ideia era, vou batizar muito, trabalhar muito. Fomos designados para uma área, Ibura foi uma missão top com o Alder Parker lá. A gente fez muitas coisas, era uma área difícil, fez muitas coisas. E foi uma área que ele perguntou para mim, eu lembro, quantas pessoas que você quer batizar essa transferência? Eu olhei para ele, assim, eu já andava muito com os missionários, eu quero batizar 10 pessoas. No momento ele falou para mim, olha, vamos fazer acontecer. E foi frustrante no começo, porque eu não consegui batizar essas 10 pessoas que eu queria. Na verdade, a gente só conseguiu batizar uma, e ali eu percebi que a missão era diferente do que eu realmente queria, para o que as pessoas realmente necessitavam e precisavam elas mesmas sentir, né, no coração delas. Nem toda pessoa ia sentir de primeira como eu senti. Então, uma pessoa naquela área. E depois eu fiquei mais uma transferência ali, meia transferência em Cajueiro Seco e outra parte da transferência em Afogados. E tive bons companheiros, foi uma missão que eu aprendi muito. Nesse processo dessas 2 transferências em Recife Sul, veio o presidente Martins, um homem incrível, sensacional, que diferente do presidente Crane, ele não era essa pessoa específica sobre as perguntas, mas ele era direto sobre o que fazer. Muitas vezes os missionários eles acabavam esquecendo do próprio propósito e de como ser um missionário, qual a palavra? Um missionário mais eficiente? Eu acho que diligente, isso. E ele era bem claro, ele nos ensinava, olha, vocês têm os padrões que vocês precisam alcançar como missionários. Vocês precisam ser missionários que se aproximam mais de Salvador. Então, quais coisas vocês têm que fazer? Ele nos ensinava e dizia, olha, padrões missionários para discípulos de Jesus Cristo e pregar meu evangelho. Lá vocês vão aumentar sua conversão. Daí eu tive que ir para o Chile, realmente para a minha missão. Lá também tive ótimos missionários líderes, tive pessoas incríveis, uma família em específico que me marcou, e durante a missão foi realmente incrível estar ali. Eu acho que dessa família em específico eles sabem, eu conto para todo mundo que foi a época mais difícil se adaptar a outro país e tudo mais. Então, para mim, naquela época, eu cheguei nessa família em específico, e eles já tinham sido batizados, o pai e a mãe, e eles tinham um problema parecido comigo, que eu não percebia na época, mas eram parecidos. Que quando fui para a missão, realmente amava estar na missão, mas ainda não era alegre o suficiente. Então, eu era muito duro, muito robótico, e eles me ensinaram um pouco sobre ter paciência, né? Eles já eram batizados, porém a filha deles não era. Então, eu e meu companheiro, a gente foi lá, tentou ensinar ela, e de primeiro foi difícil, porque justamente eu já estava no começo de uma doença que eu tinha, e que vai ocasionar mais na frente a volta de para casa para me tratar. E então, eu já estava um pouco doente, às vezes eu reclamava muito, e justamente esses dias eu fui falar com eles. E conhecendo eles, eu reclamei um pouco com meu companheiro, porque ele fez uma coisa que a gente não deveria ter feito, e acabou que a gente aquele dia foi difícil, e a gente conversou com a filha dela, ela meio que não quis se batizar. Então, passou-se um tempo, ela meio que... eu já estava mais alegre, né, na missão, já tinha escutado muitos conselhos interessantes, por exemplo... lembrei, na verdade, de um conselho da Esther Martins, que ela falava sobre missionários que não... ou membros, né? Missionários e membros que são muito robóticos, assim, muito engessados, como... só pensam literalmente o que está escrito, não agem por conta própria, precisavam buscar a santificação, porque não estavam sendo santificados, né? A santificação, ela tem a ver com buscar o Senhor de todo o coração, não só o processo de ler as Escrituras e ser duro como está nas Escrituras. Então, isso foi um dos conceitos que me lembrou. Um conselho do Elder Stevenson, que ele chegou a estar em São Paulo quando eu estava lá. Então, os padrões missionários, eles foram criados para que cada um tivesse mais alegria. Então, foram muitos conselhos, e eu fui melhorando com o tempo nessa aula. E justamente depois essa família mandou mensagem, a menina quis se batizar,
falou muito sobre como foi o processo difícil de me conhecer, porque era muito duro, mas depois aprendeu a me amar. Então, fui transferido mais uma vez. Aí aconteceu de eu machucar o joelho, ter que voltar para casa e acabar servindo na missão de serviço, que foi onde que eu também aprendi muita coisa. Além que de só falar, eu tenho que fazer ações para demonstrar o amor de Salvador, né? Salvador não só falou para as pessoas, pregou literalmente, mas também ele fez coisas, como se locomover até certos lugares para curar pessoas, ajudar os que precisavam, dividir comida quando precisava. Então, realmente, na missão de serviço eu aprendi muito disso também. Na missão de serviço foi muito engraçado, porque eu cheguei e a missão sempre foi dividida. Então, comecei a missão de serviço, era Fortaleza, aí dividiu, virou Fortaleza e Fortaleza Leste, eu fui para Fortaleza Leste. No finzinho da minha missão de serviço eu estava... Você morava aqui em Natal e Sim. Você fazia parte da missão Fortaleza Leste? Sim. Ou você foi morar em Fortaleza? Não, eu morava aqui, só que a parte dividida do Brasil, eles dividem de uma forma diferente da missão de proselitismo, né? Então, respondia lá, no caso, aos líderes de lá. Uhum. Então, Fortaleza Leste, aí no final da missão dividiu Fortaleza Leste e João Pessoa, eu fui para João Pessoa, e tudo isso também, no processo, trabalhei aqui no escritório da missão de proselitismo. Então, realmente, eu trabalhei muitas missões, e foi um privilégio. Foi difícil, não vou mentir, por causa da doença, o joelho machucado, mas não nego que eu faria tudo de novo. Missão é só alegria. Eu gosto de pensar que teve dias difíceis, realmente, teve chegar a ser cuspido, isso acontecer, às vezes ficar com fome, mas eu faria tudo de novo, porque um dos melhores conselhos também que eu vi da DEPARC é que não importa se o dia é ruim, se o dia é bom, no final do dia eu só vou lembrar dos momentos bons. E realmente da minha missão eu não consigo lembrar assim, olha, eu passei fome, eu fiquei difícil tantos dias. Não, eu consigo lembrar das histórias que eu me diverti, aprendi mais do Salvador e também ajudei pessoas. Então desses momentos eu lembro, mas todos os momentos que eu tive dificuldades não. Eles assim se apagam. No final do dia eu só lembrava realmente dos momentos que eu tive alegria. Muito bom. Muito obrigado por compartilhar. Você falando aí sobre como os líderes ensinavam para você os princípios, os padrões, sobre pregar o evangelho que ia te ajudar na conversão, sobre não ser robótico, sobre ser um missionário mais espontâneo ou um membro mais espontâneo da igreja. E veio uma pergunta na minha mente. Como que você imagina ou como você vê Jesus Cristo? Qual a sua visão de Jesus Cristo para você? Como eu vejo Jesus Cristo? É uma pergunta muito, assim, diferente para cada pessoa, mas eu vejo Jesus Cristo como uma pessoa que demonstrou muito amor, teve paciência e, apesar de saber qual era o fim dele, ele era feliz e demonstrava amor, independente da situação. Ele sabia que ia ter que sofrer aflições por todas as pessoas do mundo. Então, eu acho que ele é um exemplo não só de tudo o que ele viveu, mas de um exemplo de ser alegre em suas provações. Acho que Cristo para mim representa muito isso. Ser uma pessoa alegre e uma pessoa que demonstra muito amor para as pessoas. Sim. Muito bom. Então, falar um pouquinho sobre o livro de Mórmon, né? Nós não falamos muito. Nós falamos que você recebeu e o restante ficou em off. Sua história sobre sua conversão evangélica e o livro de Mórmon. Como que você vê o livro de Mórmon? Qual a importância dele na tua vida nesse tempo e hoje? Hoje eu vejo o livro de Mórmon como um guia assim, realmente que me dá poder e me faz entender mais sobre Jesus Cristo. As pessoas pensam que, por exemplo, a gente deixa de lado a Bíblia. Não, a gente lê muito a Bíblia aqui também. Então, tem ano que realmente a gente fala só sobre o Novo Testamento, sobre o Velho Testamento. Mas o livro de Mórmon, para mim, é diferente, porque, por exemplo, eu achava o Velho Testamento, antes de entrar na igreja, muito desconexo com o Novo Testamento. O Novo Testamento fala muito sobre Cristo e do que ele andou fazendo. Mas o Velho Testamento ele tinha muitas histórias perdidas.
E às vezes era um pouco difícil querer sentir a vontade de ler. Já o livro de Mórmon, para mim, é diferente, me fazia querer ler todos os dias e faz querer eu ler hoje todos os dias. É porque ele sempre fala de Cristo desde o primeiro capítulo. Eu gosto muito de que desde o primeiro capítulo, por exemplo, vai citar sobre a visão de Leí, quando ele começa a orar, que ele viu 12 cordeiros de luz, seguido por um cordeiro de luz maior. Então, isso já muito sobre Cristo e que ele ia ter 12 apóstolos. Então, eu gosto do livro de Mórmon porque ele sempre vai estar falando de Cristo. A pedra fundamental desta igreja, sendo o livro de Mórmon, é justamente para dizer que a pedra fundamental é Jesus Cristo. Eu gosto muito, muito, amo a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, mas ela é muito desconexa nessa parte de, por exemplo, desde o começo falar sobre Cristo abertamente. Então, não é como o livro de Mórmon. O livro de Mórmon realmente eu posso entender mais sobre Cristo. A Bíblia é bom porque tem muita história, vai aprender coisas diferentes, mas é aquilo, não vai centralizar totalmente Cristo, vai centralizar a partir do Novo Testamento. O Velho Testamento tem situações muito específicas, vai falar que ainda as pessoas supõem muito, olha, isso aí era Cristo, ou isso era um anjo. Então, é muito, muito disso, para a minha visão, que Cristo convive no livro de Mórmon e convive nessa experiência passando por outras pessoas. Você está falando que a Bíblia não é muito clara Nessa questão de Cristo. sobre falar sobre Jesus Cristo, né? Você Sim. tem que ficar dependendo da interpretação, né? Sim, principalmente o Velho Testamento. O Novo Testamento, tranquilo, a gente vai aprender sobre Cristo maravilhosamente. Mas o Velho Testamento dificilmente você vai ver uma situação específica que vai falar, olha, isso é Cristo, literalmente. Muito bom. Acho que nós aprendemos bastante aí, conhecemos um pouco sobre sua jornada. E se você tivesse que acrescentar algo que você não falou, que você gostaria de falar, gostaria de acrescentar algo? Eu acho que o mais importante, né? O mais importante é sobre testemunho, que realmente eu gosto de pensar que essa é a igreja de Cristo, que o sentimento é real, que eu sei do poder e vi milagres acontecendo nessa igreja. Então, realmente eu sei que não tem outras palavras para descrever como esta é a igreja verdadeira e Cristo na Terra. As pessoas pensam muito que é arrogância falar isso, mas eu vejo os milagres que acontecem por meio das pessoas que convivem nessa igreja, sei dos poderes de líderes inspirados que tem essa igreja. Então, se você tem dúvidas, se você não sabe onde encontrar a paz, se você não sabe onde é que pode encontrar o amor do Salvador, se você não sabe sobre Cristo em geral, busquem a igreja de Cristo, que com certeza nela vocês vão aprender nela mais do que qualquer outra. Eu gosto muito das palavras de Joseph Smith sobre o livro de Mórmon ser a pedra angular dessa religião e também ser o livro mais correto na face da Terra. E realmente, se for citando sobre Cristo, esse é o livro mais correto da face da Terra. E buscar conhecer mais a Cristo é muito importante. Então, não se prendam ao orgulho de, olha, eu ouvi que tal pessoa falou isso. Não se prendam, realmente busquem a Cristo, busquem incessantemente. E cada um vai ver milagres na sua vida. Muito bom. Obrigado, Caxias. É muito bom ver o seu testemunho, o quanto o Evangelho, a doutrina de Cristo fez uma diferença, está fazendo na sua vida. Nós desejamos que nós possamos continuar perseverando até a eternidade, né? De eternidade a eternidade. E se você gostou desse canal, você pode curtir, compartilhar. Eu estou gostando muito de compartilhar com os membros da igreja as experiências, me sinto fortalecido. E se você tem o desejo de fazer isso também, faz isso. Conversa com as pessoas, compartilha testemunho seu, das pessoas em suas redes sociais. Fazendo isso, você vai se aproximar mais de Jesus Cristo, seguindo os conselhos dos profetas que ele nos incentiva. Deus quer que nós façamos isso, né? Compartilhar o evangelho por meio das redes sociais. Então é isso, pessoal. Um abraço. A gente se vê. Tchau.